seja bem-vindo a mais um episódio do Altamente Rentável, o podcast Barril Dobrado. Barril Dobrado, que vai fazer sobrar mais dinheiro no seu bolso nos investimentos imobiliários. Eu tô aqui do lado de Leandro Caruso, meu irmão e sócio. Uhul! Hoje a gente tem um convidado importante aqui com a gente, empreendedor e executivo de finanças, entende muito do tema que a gente vai tratar. Augusto, e investidor muito do mercado imobiliário também. Cara, é isso aí. Seja bem-vindo, obrigado aí pela participação conosco. Boa tarde, senhores. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aqui. Prazer também estar na Bahia, agora que eu vivo um pouco na ponte aérea. Então, uma satisfação aqui estar com baianos, empreendedores e visionários como vocês também. Bacana. Obrigado. A gente tem uma satisfação grande de recebê-lo aqui também no Altamente Rentável. Você falou um negócio muito interessante na ponte aérea, né? Pode trazer, né, a leitura de diversos lugares. Você vai contar um pouco da sua história aí e as pessoas vão poder entender que você, por participar de culturas diferentes, lugares diferentes, pode trazer uma leitura especial, tá certo? Diante desse cenário que a gente vive, de vários lugares, não só da Bahia. Então aqui a gente tem pessoas que nos ouvem, inclusive fora também do Brasil. Então eu acho que vai ser um bate-papo para você que está ouvindo aí, muito enriquecedor. Você que com uma larga experiência, né, naquele papo que a gente estava batendo, me falou que construiu junto com seu irmão o patrimônio e a escalada de vocês veio do mercado imobiliário. Conta pra gente, Augusto, como é que nasceu essa paixão pelo mercado imobiliário, onde despertou e como é que está sendo essa trajetória? Tá legal. Na verdade, a gente não tinha muita opção, né? A nossa opção era uma só e a gente agarrou isso aí, trabalhou desde pequeno. Matheus, principalmente, assim, meu irmão de fato, é o grande... ele que enxerga as oportunidades. Salve, Matheus, grande abraço. Grande advogado. Esteve aqui com a gente, tem um episódio gravado aí com ele. Matheus é meu irmão de sangue e de alma e, assim, dispensa os comentários. E, assim, Matheus é advogado, o escritório dele, embora Matheus seja um advogado exemplar na área dele, né, essa área imobiliária, e o escritório dele, por ser uma boutique de negócios, era uma porta de entrada muito grande de negócios desse tipo. E Matheus foi enxergando essa oportunidade no mercado imobiliário, permutando os serviços dele, por pequenas participações em banco de terras. Então isso começou lá há mais de uma década e aos poucos a gente formou o que ele gosta de dizer que é um land bank. Muito então, bem. Foi um banco de terras aí e a gente tinha pequenas participações nesse land bank e isso proporcionou realmente a gente uma série de oportunidades no mercado imobiliário. Foi daí que começou a paixão. E tem muita história pra contar sobre isso aí ainda. Boa! Rapaz, olha que negócio interessante. Eu ouço você falar e a gente fala aqui direto. Nada cai do céu e nada acontece por milagre no mercado imobiliário, mas existem oportunidades, né? Então, o que você falou, Matheus enxergou algumas oportunidades e o sacrifício do trabalho, no sentido, sacrifício não, mas como ele faz que ama, que eu o conheço bem, então assim, nessa oportunidade de identificar e você conseguir permutar parte do seu trabalho, né, você fazer o outro ganhar dinheiro, porque eu sei que o papel dele também é esse, impulsionar a venda, e ele entrando como, né, co-sócio, como coproprietário ali, como sócio do empreendimento, de alavancar o outro, de ganhar dinheiro com o outro. Então tá aí uma oportunidade na mesa. Você que investe no mercado imobiliário ou que na realidade trabalha com o mercado imobiliário, entenda que você só vai ganhar dinheiro transformando também a vida do outro, criando oportunidades. Exatamente. Matheus costumava dizer assim, isso não é nenhuma receita, assim, você unir pontas, encurtar distâncias. Boa. E aproximar empreendedores e investidores. Isso valia muito mais, mas muito mais do que o valor do serviço do honorário em si. Então, assim, a troca foi justamente por enxergar que ao unir essas pontas, ao a gente aproximar empreendedores e investidores e desenvolver as oportunidades do mercado imobiliário, a gente multiplicava em muito o patrimônio dos clientes e nosso. Então essa foi a sacada e tanto dele. Você sabe o que gerava aí? Gerava o que a gente entende aqui no mercado, inclusive o Túlio do marketing, ele pode falar, e gera uma reciprocidade, cara. Quando você está no meio fazendo exatamente isso, o que você faz, unindo pontas,
tá certo? E trabalhando para que essas pontas, quando unidas, elas se tornem pontas de sucesso, geram uma reciprocidade. Então você vai estar no negócio, todo mundo numa sinergia muito bacana e tem o sucesso que vocês têm aí, dentro inclusive do escritório de você lá, tá de parabéns. Você lembra do primeiro imóvel? Esta história começa com... Olha, eu não sei exatamente se eu vou lembrar do primeiro imóvel, assim, mas eu lembro de alguns que foram dos primórdios, dos primeiros, e assim, inclusive houve uma discussão na família, porque chegou um determinado ponto que eu falei, cara, é a hora desse imóvel, de realizar esse imóvel aqui. E Matheus, por uma questão de tradição, não sei, assim, ele tinha, vamos chamar de, não é um apego, mas assim, era um símbolo para ele, esses imóveis, não foi exatamente o primeiro, e ele não queria realizar. E eu falava, e a gente meio que teve aquela divergência familiar, né? Eu falei, não, rapaz, é a hora desse. Ele falou, pô, mas esse significa muito pra gente. Então foi até um imóvel que Matheus foi morar quando ele saiu de casa, um imóvel ali no Rio Vermelho, um quarto e sala na Avenida Oceânica. E assim, ele tinha um apego muito grande a esse imóvel. Foi o imóvel que ele foi morar quando saiu de casa. E a gente não vendeu. A gente não vendeu. Esse tá na carteira ainda? Tá na carteira, legal, foi um imóvel cara, adquirido via financiamento e tá quitado lá, tá rentabilizando a gente. Enfim, nossos imóveis, eles têm uma série de vocações. Esse aí atende uma determinada vocação e tá lá, não se desfez dele. Pegar esse gancho que você falou, muito interessante, tá certo? Foi uma sacada para você que está nos ouvindo ali, né? Augusto falou o seguinte, ele atende, nós temos várias vocações dentro da minha carteira, né? Dá uma destrinchada um pouco sobre isso aí, né? Sobre mix que você tem na carteira, dá umas dicas aí pro pessoal que está nos ouvindo, cara. Legal. No nosso hall assim, de ativos de imóveis, a gente tem imóveis residenciais, a gente tem imóveis comerciais e a gente tem também os urbanos, tá certo? Alguns imóveis desses em que a gente adquiriu foram até de forma planejada. Então, Matheus, mais uma vez, aquela visão dele, rapaz, aquilo ali é muito bom, aquilo ali vai ter uma valorização grande, a cidade está crescendo para ali, então vamos nesse. Outros foram coisas de oportunidade que surgiram e a gente entendeu, cara, tá bom demais, vamos entrar. E outros foram aventuras. Mas assim, a gente costuma dividir nossos imóveis em residenciais, urbanos e rurais. Então, e dentro disso a gente entende quais são aqueles residenciais que eu consigo fazer contrato residencial mesmo, normal, de contrato fixo residencial. Aqueles que são por temporada, por exemplo, que eu exploro o Airbnb, que eu sei. Então a gente vai classificando os nossos imóveis conforme a característica que ele tem. Então tá num lugar mais turístico, tá num lugar mais beira de praia. Por Airbnb a gente vai conseguir muito mais do que por um contrato residencial. Os comerciais, da mesma forma, a gente entendeu quais eram aqueles comerciais que, por exemplo, às vezes um comercial pequeno, então você vai muito para a questão de varejo. Agora, tem aqueles comerciais que são mais robustos, várias salas juntas, a gente entendeu que dava para fazer uma coisa melhor com eles, então são salas que a gente procura até equipar todas elas, então assim, são os comerciais que a gente chama comerciais prontos, enfim, isso é uma nomenclatura nossa interna. Bacana, cara. E os rurais também, mais ou menos uma pegada semelhante, daqueles que a gente pensa em algumas vocações de incorporação que estão lá no nosso estoque, aqueles que a gente explora mesmo, coisa de agronegócio, e aqueles que são para vender ou operar também garantias. O rural ele tem uma variedade maior porque a gente consegue fazer também mais coisas com eles, tem um jogo maior. Tem um negócio de energia solar aí também envolvido no negócio, você me mostrou que eu achei interessante, velho. Tem também, verdade. E é um investimento hoje dentro do mercado imobiliário que cada vez mais ganhando força, né? É verdade. Sim, energia solar é uma coisa irreversível, né? Energia no mundo inteiro. Eu acho que é algo que os governos, as sociedades estão procurando e hoje também está chegando mais acessível às famílias. Então, aí a energia solar é uma coisa então, assim, irreversível que veio para ficar. Hoje eram caros no início. Verdade. Os sistemas realmente eram muito caros. E feio pra caramba aquelas placas grandes. Hoje já tem As placas tinham uma potência pequena, então você precisava de uma área muito grande, então era difícil de fazer. Mas foi se tornando mais acessível, tem linhas de crédito também que facilitam muito você ter
O payback para um sistema funciona durante quase 25 anos, então Isso. você em 5, 6 anos você paga. E se você não tiver outras oportunidades para poder fazer isso mais rápido? E tendo área, você consegue colocar a usina na sua área e daí fazer um condomínio solar, vender energia para os outros, ou para o seu consumo próprio, você não tem que pagar mais energia. Que é uma oportunidade aí que você está pensando aí, que é muito boa. Com certeza, cara. Eu peguei uns insights ontem aí com o Augusto. Na vida é isso, né, cara? A vida a gente aprendendo. Eu fui conversar com um camarada hoje, que ele tá montando um novo negócio, e aí ele me falou um negócio bem interessante que a gente utiliza, né? Ele falou, rapaz, agora eu quero bater papo com o mercado. Né? Outra coisa interessante, tem um camarada também que faz, tem um projeto de marketing digital na internet, cara que ele tem uma autoridade bem grande, ele falou, se eu tivesse R$2 no bolso, eu ia tomar um café com alguém. Então, bater papo também é oportunidade, né? Um bater papo você vai gerenciar a cultura e tomar por base e fazer alguns investimentos bons aí também. Aprende muito. Verdade. Augusto, como é que você e seu irmão hoje se preparam para a expansão do patrimônio, né? Como é que você feita a gestão? Eu imagino que você, com esse olhar aí financeiro, tem uma perspectiva de números bacana e não sei se tem alguma projeção que no ano, fala, rapaz, no ano eu quero crescer assim, ou as oportunidades vão chegando, vocês vão analisando caso a caso? Sim. É interessante você colocar essa pergunta. Isso é uma reflexão que eu e o Matheus fazemos já. A gente fez nos últimos 5 anos essa reflexão. Por conta um pouquinho da história que eu contei, né? A gente saiu do zero. Pô, isso é muito bom, cara. Que às vezes a galera fica falando, mas o cara já tinha ali, o patrimônio já é dele, já herdou 1 milhão e ficou fácil. A gente saiu do zero. Isso é bom, cara. E a gente foi crescendo e a gente se envolveu em muita coisa. Então, coisas que tem tudo a ver com a gente, coisas que a gente domina, assim, Matheus é advogado, eu sou administrador, entendo de finanças. A gente tem uma frente de serviço muito forte, de prestação de serviço, né? Ele enquanto advogado e eu enquanto esse executivo de finanças. Mas a gente se envolveu em muita coisa. Então, a gente tem essa paixão pela área imobiliária, a gente tem os nossos ativos, então a gente tem uma gestão, uma patrimonial que faz a gestão hoje, nós fazemos essa gestão. A gente até presta esse serviço para alguns clientes já, com essa metodologia, com essa cultura que a gente tem, mas a gente se envolveu em outras coisas. E assim, a reflexão tem coisas que a gente não domina. Então assim, a diversificação ela é muito importante para a gente. A diversificação nos ajudou a passar essa crise, até a gente enfrentou crise, enfrentou dificuldade, mas a gente conseguiu romper ela, vamos assim dizer, bem. E então hoje as coisas que a gente domina, a gente está consolidando e fortalecendo. Há um plano sim de expansão, a gente tem algumas metas anuais da área imobiliária para pelo menos adquirir um ativo por ano de imóvel, né? Então isso é uma meta nossa por ano, então a gente vem dentro desse não necessariamente, às vezes é um imóvel, um comercial, residencial, e a gente tem isso mapeado também, aqueles que a gente deseja e que tá ali, como você falou, a gente chama alguém para tomar um café e vai namorando ali. Exatamente. E tem aquelas coisas que é um downsize. O que é esse downsize? A gente não domina, a gente tem participações, essas participações, algumas nós até somos majoritários, mas a grande maioria somos minoritários, são coisas que a gente não domina, e aí tem um downsize, que é assim, cara, isso que eu não domino, eu tenho um sócio operador espetacular e de muita confiança para me deixar confortável eu permanecer nesse negócio, ou eu não quero. Então, tem na área imobiliária, tem um restaurante, o Blue Praia Bar, é um dos nossos ativos. Boa. Tem um loteamento no interior, fizemos uma incorporação aqui no litoral norte. Mas, enfim, dentro dessa lógica, o foco é concentrar a prestação de serviço, jurídica e de finanças, a parte da patrimonial, que são os negócios nossos imobiliários, e uma paixão que é da família, que aí já estava na família, a gente só está fazendo lá melhorias, né? A gente está traçando um planejamento que é algo ligado ao agronegócio, uma propriedade aqui no sul da Bahia. Esses outros, a gente está num movimento de recuar.
Quais são os outros que eu não entendi? Esses outros? Assim, os que vocês não dominam. Os que a gente não domina, assim, a gente busca profissionais como vocês. A gente precisa de um cara bom, de um incorporador de primeira linha. Estamos aqui. Um cara que sabe fazer. Estamos aqui. Incorporador, então, assim, um loteamento que a gente tem, pô, a gente precisa lá de um incorporador muito bom, de encontrar uma consultora muito boa. Não dá pra gente fazer isso. A gente não pode fazer. A gente tem a inteligência jurídica para estruturar contrato e tudo mais, tem inteligência financeira, mas o modus operandi de fazer o empreendimento não é o nosso para isso. Eu acho que o sucesso tá nisso aí. Eu acho que o sucesso tá na junção, né, de players que sabem o que faz, tá certo? E que são especialistas naquilo que se propõe a fazer. Eu falo direto aqui com meu irmão, a incorporadora nossa junto, mas quanto mais especialistas ficarmos em um determinado ponto, não dá para abraçar tudo, por isso a gente contrata bons advogados, estruturalistas financeiros, né? Você e seu irmão estão aqui como exemplo disso, são eficazes no que fazem, e eu acho que quem trabalhar dessa forma, a gente vem batendo direto na tecla aqui, quando você vai fazer um investimento, quando você está dentro de uma empresa, você vai fazer um aporte numa incorporadora como sócio, procura um advogado, procura um especialista no assunto, procura um corretor para poder fazer uma diretriz para você de avaliação nos imóveis que tem. Então eu acho que é por aí, viu, cara? Eu acho que o sucesso tá nessa fase aí. E isso não é demérito nenhum. Quando a gente toma consciência disso aí, sabe? Cara, eu não sou bom nisso aqui. Mas você vai atrás do melhor. É tão bom. Contrate o melhor. É tão bom você encontrar o melhor naquilo. Então, assim, aí você se cerca de grandes profissionais, de pessoas que sabem fazer, é maravilhoso. Então não é demérito nenhum buscar ajuda, encontrar. Rapaz, nisso aqui eu não sou bom, eu preciso encontrar e vou atrás do melhor. Tem uma passagem que diz de Henry Ford, que diz o seguinte, Augusto, eles começaram a apertar ele com perguntas bem específicas, ele falou assim, essas eu não sei responder não, mas com um botão aqui eu chamo meu engenheiro que sabe responder todas elas. Então essa eu gosto dessa expressão, muito bacana. Boa. Maravilha. Você estava contando uma história que é muito interessante, que é a questão da escalada do patrimônio dentro do mercado imobiliário. Né? Que é uma visão nova, uma visão inclusive que poucas pessoas têm. E quando eu falo poucas pessoas, você vai até em níveis maiores de educação, né? Pessoas bem instruídas, que têm uma noção de finanças, mas não tem esse tipo de sacada, né? De as molas ali propulsoras como você encontrou. Conta para mim como é que foi essa visão, né, de entender que o mercado imobiliário ele tinha uma possibilidade de você escalar muito mais rápido do que outros investimentos. Legal. Vamos lá. Hoje em dia, até com a internet, né, você hoje tem você obtém conhecimento muito rápido e muita informação. E tem muita gente boa, por sinal, tá? Tem realmente muita gente, os influenciadores, tem muita gente boa. Tem uma galera aí do Altamente Rentável que tá distribuindo conteúdo aí. Então, e assim, não é uma mágica, não existe uma mágica. Você não vai ensinar ninguém assim, eu vou ensinar você como fazer o seu primeiro milhão. Não tem uma mágica. Existe uma metodologia que exige disciplina, tá certo? Exige disciplina. E como é que funcionou pra gente isso? Da mesma forma, como se eu falei aqui, você falou, como é que é o plano? Eu falei, um imóvel por ano. É difícil fazer o primeiro imóvel, mas pensa assim, que você faça 20 anos durante isso. Você vai ter, se você tem 20 anos agora ou 30, com 50, você vai ter 20 imóveis. Daqui a 20 anos você tem 20 imóveis. Uma excelente carteira já. É uma carteira muito boa. Então, e da mesma forma como as pessoas fazem aquelas planilhas para calcular como ter 1 milhão, quanto que você tem que juntar hoje, todo dia, com o rendimento de Selic, num CDB da vida, você tenha 1 milhão. Então, a metodologia, a essência da metodologia é essa. E como que você parte do zero, tá certo? Se você não tem o recurso, você precisa se financiar. Existem várias formas de se financiar. Você pode se financiar, bater na porta de um banco normal, talvez pegar um empréstimo, alguma fonte de recurso de financiamento mais cara, é uma forma. Se você for um bom vendedor, tiver um bom projeto, você pode encontrar um investidor, vender sua ideia e com isso alavancar o seu negócio. Essa é a metodologia. Pra gente, o primeiro imóvel, fora ali as permutas que eu estava contando de Matheus, que foram trocando participações, foi fazer um financiamento para o primeiro. E alugar com a renda do imóvel, a gente pagava o financiamento. Depois de um determinado tempo, obviamente, o financiamento leia. Quando você faz um financiamento, você tem que fazer a conta, porque com os juros, você vai pagar muitas vezes 2, 3, 4 vezes o valor do imóvel.
Então você tem que ter um plano para que você possa quitar esse imóvel antes do prazo completo da operação. Mas você coloca um imóvel para se pagar. Boa. Então, a sacada é você ter a renda do imóvel utilizando para pagar o financiamento. Então, assim, você não está tirando para você, mas seu imóvel está se pagando, tá certo? Depois de um determinado período de tempo, você tem ali o patrimônio. O patrimônio está ali. Então, assim, ter o patrimônio na sua conta, na sua carteira ou no banco, você olhar para ele é a mesma coisa que está no imóvel. Obviamente, a liquidez de você tirar o dinheiro da carteira e dar para alguém é maior do que do imóvel. O imóvel você vai ter que achar quem queira comprar, vai ter que pagar a comissão de corretagem, tem aquelas coisas todas, mas tem a liquidez, tá ali. É um cheque também. Então, e com a grande diferença, o dinheiro ele tem um valor no tempo que, como você falou, muita gente até do mercado, profissionais, às vezes, não é que ele não saiba, ele desconsidera, a correria do dia a dia faz com que a gente desconsidere o valor do dinheiro no tempo. Tem uma coisinha chamada inflação, que se você tem um recurso lá aplicado, tá certo? Se ele não estiver tendo ganho real, fala assim, eu tô ganhando 20% ao ano. Menos a inflação. Se a inflação for de 12, você só está ganhando 8. Seu ganho real, na verdade, é 8. O que você compraria com esse dinheiro daqui a um ano rendendo 20 é a mesma coisa do que você compraria hoje. Então, olhando para isso, eu e o Matheus vimos que a gente podia multiplicar o patrimônio muito mais rápido com os imóveis. Obviamente, identificando bons imóveis. Então, você tem que olhar aquele imóvel que vai valorizar. Então, às vezes é uma compra na planta, tá certo? Existe uma série de situações que lhe permite fazer isso. Mas aí você tem o seu capital rentabilizando igual ou melhor que a aplicação, tá bom? E além disso, você tem o quê? Um ganho gigantesco, vamos chamar do ganho de capital, né? Na revenda, enfim, na oportunidade de trocar esse imóvel por outro, trocar esse imóvel por 2. Então, a metodologia é mais ou menos essa. E foi assim que do primeiro veio o segundo, veio o terceiro e foram vindo os outros. E à medida, obviamente, assim que você consegue fazer os primeiros, fica, obviamente, mais fácil os próximos, porque o imóvel está quitado. Se o imóvel está quitado, você tem a renda já do imóvel ali, a renda do aluguel dele. Ou então, se você vender, você tem o ganho da revenda, o ganho de capital. Então, isso possibilita você multiplicar o seu patrimônio mais rápido do que manter ele simplesmente numa aplicação em banco. Ainda que, assim, fazendo só um gancho, quando você vai no banco, a gente preenche um questionário que é o perfil do investidor. Então, o banco, o que ele faz? Aquilo ali é o termômetro para o banco para saber se você é conservador, ele vai te oferecer uma poupança, ele vai te oferecer um CDB. Se você for moderado, um risco moderado, se tiver um apetite já para o risco, ele vai te oferecer um fundo de multimercado que parte está em coisa conservadora, parte está em derivativos, em ações. E se você for extremamente com apetite ao risco, ele vai te oferecer ações. Isso aí, mesmo que o cara tenha muito apetite no risco e vá para ações e esteja performando muito bem, tá certo? Se você comparar isso com a evolução patrimonial via essa metodologia que eu te falei de imóveis, ela é mais atrativa. Com certeza, não tem como ela não ser mais exponencial, pô. De 1 você faz 2. De 2 vocês já vão fazer 4 aqui, entendeu? Pra quem tem que fazer um corte especial nesse assunto aí. Cara, eu acho que vale a pena. É uma sacada espetacular. Não, continue. Tem coisas que a gente não pode prever na macroeconomia. Ninguém pode prever pandemia. Nunca tinha acontecido, nunca tinha passado por um. Eu tenho 38 anos, nunca tinha passado por uma. Já teve outras 100 anos atrás. As taxas de juros, quem fazia modelo macroeconômico há 10 anos atrás, não imaginou que ia bater 2, 3. Com certeza. Agora já voltou a 3. Agora voltou a 3. Então, assim, são coisas que acontecem num horizonte de 5, de 10 anos, que, assim, pode comprometer bastante o capital, o patrimônio de uma família que só tem dinheiro aplicado. Com certeza. Eu não estou dizendo, bota seu dinheiro todo em imóvel, mas assim, diversificar, tem uma parte lá na sua aplicação, tem uma parte imóvel, essa edificação lhe protege dessas variações. E o imóvel pode sofrer também, eu falei de pandemia, pode sim, pode afetar, os preços dos imóveis podem baixar, mas assim, o real estate, esse imóvel, ele tem uma série de outras oportunidades que ele lhe dá, que simplesmente o dinheiro só parado ali na conta não lhe dá. Parabéns. Top aí, excelente sacada, viu? Parabéns mesmo. Rapaz, aí vou até trazer uns pontos legais que você colocou aqui. A gente troca uma ideia com algumas pessoas, né? A gente está com um produto de investimento e a gente fala sobre esse conceito, poucas entendem. Né? De você
como você fez. No seu caso, foi um imóvel pronto ou foi na planta? Esse imóvel foi na planta. Foi na planta? A gente fala o seguinte, aí você pagou ali provavelmente o que o pessoal chama de poupança. Era um imóvel certamente bem localizado, né? Então assim, pagou a poupança. Às vezes, vamos dizer que a poupança era muito apertada, 40%. E se for muito, 50% que seja. Então você pagou 50% do imóvel no máximo e muitas vezes é 20%, é 30%. Aquele imóvel produziu, pagou o financiamento, se valorizou, você vendeu, quitou o financiamento, com dinheiro você já aplicou em 2. Então o que era 1 já virou 2 em um tempo mais curto do que qualquer outro investimento ia te dar. Excelente. Exponencial, cara. É exponencial. Você não conseguiria, assim, seria muito difícil você conseguir isso com pouquinho capital, saindo do zero, você colocar numa aplicação e você achar que nesse horizonte de tempo da incorporação, de 24 meses, de ficar pronto, você conseguiria ter esse patrimônio. Com certeza. Sim, a menos que você apostasse numa Bitcoin da vida, tá certo? Mas assim, olha risco, o tamanho do risco que seria isso. Pode, mas é um risco muito grande. Com certeza, cara. O imóvel, pô, é uma relação entre... a gente brinca aqui que é uma das melhores relações entre rentabilidade, segurança e liquidez. Com certeza. Se você pegar esses 3 pilares e fazer um cruzamento desse e comparar ao olho desses pilares outros investimentos, o imóvel vai estar muito bem destacado. Então você pode não ter uma liquidez alta, a depender da localização, porque tem imóvel que abriu a boca e vendeu. Mas tem que, na hora de comprar imóvel, precisa ver isso aí, né? A gente vem batendo na tecla aqui, na hora de comprar imóvel, você tem que olhar alguns pontos, né? Fala dos pontos aí, Chico. Maravilha. Não, a localização tem sido um ponto que a gente tem batido muito. De você entender se seu imóvel está numa localização promissora. E se, inclusive, ela é promissora só hoje ou se é um vetor de crescimento. Então, uma das coisas que a gente tem mais batido é isso, que muitas vezes o pessoal vai fazer conta de metro quadrado. Vamos trazer uma realidade. Tem apartamento hoje que é apartamento compacto e a produção dele é em relação à renda. E aí o cara chega pra mim e fala, porra, mas o seu é 14 mil e do cá é 10, tá? Mas qual é a capacidade que esse de 14 produz e esse de 10 produz? Rapaz, às vezes não faz a conta, pô. Vou te falar, o cara faz a conta de quanto é que vai sair do bolso, mas ele não tá nem fazendo a conta de quanto é que vai render, de quanto é que ele pode produzir. Aí esse aqui de 10 tá num lugar que, pô, não sei nem se valoriza ano. Aqui tá num lugar que todo ano vai ter uma valorização positiva. Então, a gente tem trazido conceitos que as pessoas não estão acostumadas. O mercado imobiliário, a gente percebe o seguinte, há 10 anos atrás ninguém fazia conta de metro quadrado. Quem ensinou o cliente a fazer conta de metro quadrado foi o corretor. Aí agora, o cliente só sabe fazer conta de metro quadrado. A gente está querendo trazer uma nova perspectiva. Não é só o metro quadrado. Tem uma série de elementos envolvidos. A gente fala muito da localização, que para mim, se eu for eleger uma característica mais importante, eu iria nela. Mas falando também de outros conceitos, por exemplo. Hoje é muito importante você saber qual é o conceito do empreendimento, no sentido assim, como esse empreendimento foi estruturado. Esse empreendimento vai me dar dor de cabeça no curto espaço de tempo. Empreendimentos que são derivados para renda, tem uma gestão bacana, vai ficar comigo, porque a gente fala aqui também uma outra coisa da gestão. Você hoje com seu irmão, vocês estão preparados para gerir o patrimônio. É expertise de vocês, você já conhece o mercado, mas tem gente que não. No escritório lá tem gente só para fazer isso. Isso, pô. Então, aí pense num cenário do cara que está começando a pensar nisso. Não, vou ter um imóvel de renda. Aí aquele cara vai e compra um imóvel sem a gestão. E ele não sabe muitas vezes gerir. Aí, ou seja, ele perde performance porque ele não sabe fazer aquilo. Aí começa a dar dor de cabeça, porque ao invés de ser uma renda passiva, vira um ativo, eu tenho que trabalhar para fazer a grana. Começa a deixar de fazer coisas que ele deveria estar fazendo no trabalho, se torna uma chatice, daqui a pouco o cara, imóvel não presta, só dá dor de cabeça. É isso. Aí vem aquele, nada, já tive um prejuízo lá, esse negócio não presta. Falta de conhecimento. Então, Augusto, parte do trabalho que a gente faz aqui é justamente para trazer essa visão, é para dar sacadas para as pessoas que não teriam acesso a isso, né? Então, a gente faz umas brincadeiras também, que aqui a gente quer que sente pessoas apaixonadas pelo mercado imobiliário. Isso é uma premissa básica, né? Então, a gente precisa enxergar o brilho no olho. Quando o cara fala do mercado imobiliário, tem um brilho que fala, rapaz, é o mercado que eu vivo, né? Então, nossa história é parecida no sentido, né? Então, assim, só que a diferença é que a gente veio puxado por nossa mãe no mercado imobiliário, mas foi uma construção também do zero junto, sabe, de batalhando juntos pra gente crescer, e hoje é um mercado que a gente é apaixonado, por mais que você se envolva em outras coisas, mas você tá muito conectado com o imobiliário. Então são temas que a gente vem trazendo, refletindo, e ouvir sua história, cara, é inspirador, sabe, que inspira muita gente. Eu agradeço, assim, muito legal ouvir. Eu vou te dizer, a recíproca é muito verdadeira. Certo? Me chamou muito a atenção, assim, a forma como você conduz, essa visão. Inclusive, assim,
você está trazendo isso, criar um canal com esse conteúdo para falar sobre isso, buscando mudar um pouco a visão, alguns conceitos vão sendo formados ao longo do tempo, isso vai se tornando cultura e a gente vai educando de forma errada, né? E fica aquela história politicamente incorreta e erradamente contada e vai repassando para a geração. Então é muito legal ver pessoas como vocês trazendo isso, colocando um olhar diferente, provocando as pessoas a refletirem sobre o mercado imobiliário, sobre como fazer seu investimento. Porque, na verdade, não existe certo e errado nesse sentido, sabe? Às vezes serve para uma pessoa, mas não serve para outra. O que funciona para um não funciona para o outro. Mas é importante refletir, tá bom? Como eu estou estruturando os meus ativos, certo? Como é que eu estou aplicando o meu recurso. Então, e trazer conceitos novos. O mundo está em constante mudança. A gente não percebe, porque é uma vida humana. Às vezes, quem vive muito, graças a Deus, vive 70, 80. Alguns já estão chegando aos 90 anos. Mas assim, é pouco. Então as mudanças elas vão ocorrendo sempre no mundo, às vezes leva alguns séculos para a gente sentir isso, e isso que você está fazendo é fazer parte da mudança, de trazer coisas novas. Então é muito legal, é gratificante. É isso aí. Maravilha. Um abraço de vocês. Bacana, cara. Me lembrei que, rapaz, eu vou passar essa história. Eu tive com um casal que é amigo da gente, esse final de semana, e eles estão numa pegada agora de formar um patrimônio. Primeiro vieram naquela lógica de preciso comprar minha casa, a casa para eu morar. Né? Então o casal tinha esse pensamento, foram comprar a casa. Né, cultura. Aí o casal foi evoluindo, falou, cara, agora eu quero uma casa de praia que eu possa usar e renda. Mas daqui a pouco pensaram que nada, eu vou agora, meu irmão, formar um patrimônio, né? Verdadeiramente pensar como investimento. Aí tomaram essa decisão agora recente, estão avaliando alguns investimentos, mas ainda naquela questão, pô, será que eu estou no caminho certo? Sabe? Então eu vou fazer questão de passar isso para eles entenderem a lógica como funciona o mercado imobiliário. Sabe que às vezes a gente fala, mas é bom você ouvir outras pessoas que já fizeram. Santo de casa não faz milagre. Tem uma trajetória bacana. Às vezes é preciso a pessoa também passar pela situação, né? Assim, preciso. Ela fazer, por exemplo, isso que você colocou é muito comum. Eu tenho amigos que me falam isso, eu falo, cara, por que você não compra um imóvel? Falei já assim, começa a fazer um patrimônio em imóvel. Pô, cara, que nada, aí tem que pagar, tem que transferir, tem TV, tem custo, tem escritura, tem isso, tem aquilo, aí não aluga, aí eu tenho que pagar IPTU, condomínio, então o cara traz uma série de elementos. Né, cara? Nossa, eu assim, o cara, problema. Então assim, ok, existem sim esses desafios, vamos dizer que não tem esses desafios, tem tudo mas isso assim, mesmo. São extremamente transponíveis, tranquilamente transponíveis. Claro. Eu não sou um bom gestor, então procure um bom gestor. Tá certo? Temos muitos então, aí hoje já, de tecnologia avançada, tá muito Você bacana. tem plataformas digitais que estão oferecendo excelentes serviços. Você tem gente como vocês pensando em coisas novas. Então, assim, e aí a pessoa, quando ela para um pouco para refletir, ou seja, ela, peraí, não é assim desse jeito que eu tô falando, esse monstro só não é tão coisa grande ruim. assim. Tem um livro que eu li quando eu era pequeno, mas que ele até atravessa o tempo do Kiyosaki lá, o Pai Rico, Pai Pobre, né? Maravilha! Quem não leu deve ler. Quem não leu deve ler. Eu até falo, pô, leia Pai Rico e Pai Pobre. Boa. E assim, esse livro me influenciou demais. A mim também. Mudou minha visão, esse livro me influenciou muito. Mudou minha visão. Eu, assim, teve até uma época da minha vida que eu tava tão assim pensando em pai rico, pai pobre, que eu até descuidei também um pouco. A minha mulher, olha, vamos equilibrar. Então assim, eu sou pai rico e pai pobre na veia. Coisa que me gerava passivo, eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, rapaz, isso aqui me gera passivo de jeito nenhum. A vida é um equilíbrio. Mas o pai rico e pai pobre tem uma mensagem fantástica. Sim. Tá ali, ela é uma essência. Então, você começa a mostrar para as pessoas, para esse tipo de argumento que vem, não é difícil tal e tal, que aquilo ali, na verdade, é um ativo. É um ativo que lhe gera renda. Então, essas coisas, condomínio, IPTU, escritura, ITIV, tudo isso aí, com a administração, você transpõe facilmente, aquilo ali é um gerador de renda para você. A renda tão sonhada que todos querem, de ter uma renda passiva quando ficar mais velho, você tem uma carteira, então tem a diversificação, você tem seus imóveis ali. Então, é uma coisa que a gente tem que moldar assim, ensinar as pessoas a refletir sobre isso. Cara, é verdade, trazer uma nova cultura. Você falou um negócio interessante, porque veja só, na realidade, a mudança de cultura, você tocou num assunto interessante, às vezes passa um século para a gente começar a perceber, né? Então, assim, eu percebo que a gente está
num ponto de disrupção, a gente está num ponto de virada de chave. Né? Assim, a gente já encontra mentalidades completamente diversificadas com relação a isso. Ainda existe um barulho de comunicação no meio aí, mas é onde o barulho, na realidade, ele vai acalmando um e intensificando o outro. Então já tem muita gente pensando. Eu trabalhei na cidade lá de Vitória da Conquista, onde eu tive a oportunidade de fazer alguns loteamentos lá. Rapaz, tinha menino de 16 anos que vinha comprar os lotes, cara, sabe? Eu, com o pai assim, o pai incentivando. A gente teve outro aqui agora que veio comprar um imóvel na mão da gente, também menino novo, 20 e poucos anos, o menino sem querer comprar, vai comprar. Vai comprar porque você precisa se endividar para começar a trabalhar. Entendeu? Então assim, boleto existe pra correr, né? Ele falou, meu pai que falava, que levantava de calanga era quem. Aí ele falou isso aí, então assim, a gente vê que existe um corte isso. Aí, meu irmão, né? Ele vê que existe essa, tá? Acho que a gente está chegando num momento muito bacana sobre isso aí. Haja vista, a gente está vendo o mercado imobiliário crescendo de uma forma exponencial, né? Quando eu fiz o Flamengo Privilégio, nós fizemos o Flamengo Privilégio, por exemplo, a gente estava vindo aí, nós fomos dar entrada na Sedu. Na Sedu inteira tinham 8 projetos de empreendimento, sem imaginar, né? Hoje a gente está aí, acho que mais de 100 projetos, né? Tramitando, outros mais 100 em execução, cada esquina tem um prédio. Então você vê que o mercado imobiliário, obviamente, cresceu muito. Se cresceu porque tem comprador, né? Então essa mentalidade aí, eu acho que bacana isso aí, cara. Eu vou generalizar aqui o planeta, tá? A gente está se aproximando aí, acho que o mundo já tem mais de 7 bilhões de pessoas, com certeza. Tem mais de 7 bilhões. E há um dado aí que acho que até 2050 nós vamos ser 9 bilhões aqui na Terra. Boa, se você pegar, eu não sei o dado de cabeça, se eu falar eu vou estar aqui arbitrando, mas há 50 anos atrás eu acho que não era nem metade do que é hoje. E em que pese a modernidade nos faça compartilhar muitas coisas, então hoje a gente tem o Uber, a gente tem várias coisas que compartilha, jovens às vezes não querem ter carro, eu acho que a questão da moradia do imóvel é diferente, tá certo? Tanto a moradia como para trabalhar, então assim, as pessoas precisam sair de casa, as pessoas vão estudar fora, então assim, você precisa morar para estudar, fazer uma faculdade, você vai casar, vai ter seus próprios filhos, então isso assim, isso não muda. Então, de fato, tem demanda, a gente está cada vez mais, tem empreendimentos muito bons sendo lançados, as pessoas buscam mais segurança, então assim, eu acredito muito que a gente vai crescer e o negócio imobiliário vai ser sempre forte. Maravilha, Augustão, assim, de novo foi um prazer tê-lo aqui com a gente, tá certo? É um papo muito enriquecedor. Eu acho que Chicão aqui também, a gente aprende muito aqui nesse bate-papo. O time todo que ouve o time todo aqui, todo mundo tá fica tudo craque assim, no mercado imobiliário. Mas não, ainda não, porque a gente tá numa escala, né, para poder crescer realmente ouvindo e transferindo conhecimento. Diz que quando a gente conversa, quem ensina, a gente aprende mais do que passa, né? Então, bacana, parabéns, obrigado por estar aqui, por disponibilidade do Matheus, que diz, o ativo mais importante é o tempo. Então, assim, é verdade, eu acho que agradecimentos aí para você. Vou lhe pedir pra você deixar uma mensagem, geralmente a gente sempre pede ao convidado que deixe uma mensagem que possa inspirar quem está começando a investir, né, que assim como vocês, vão desenvolver um patrimônio. Cara, bem... Primeiro, agradecer vocês também. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por estar aqui. Papo muito bom. Quero voltar mais vezes. Vou deixar aqui. Vou ficar logo o registro aqui. Matheus, você vai ouvir, que é seu irmão, você vai ouvir. Fica convidado para os dois virem aqui, família Queto, contar uma história bacana que vocês viveram junto. É isso aí. Tá. Quanto à mensagem, assim, tem várias, mas tem uma que eu acho, assim, muito legal, do filme lá da McDonald's. Eu não tô sabendo. Fome de poder. E nada resiste à persistência. Muito bem. Boa, cara, exatamente. Então, assim, estou usando palavras de um outro autor, mas isso, para a nossa história, para a minha história de Matheus, foi fundamental. A persistência fez com que a gente chegasse aonde a gente está e, assim, a gente quer ir muito mais longe, a gente tem ambição de propósito. Muito então, bem. hoje, servir bem também as pessoas à nossa volta é fundamental. Então, assim, sempre nada resiste à persistência de uma pessoa. Pô, excelente. Finalizou com chave de ouro. Valeu, Augusto. Obrigado, cara. Para você que nos ouve, um forte abraço.
curte, compartilha, faz com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, é com amor, é com propósito, vou usar essa palavra aqui, porque realmente é tudo feito com a vontade que o mercado imobiliário seja cada vez mais forte, que você tenha conhecimento para fazer a escolha certa.